Hoje nós vamos, então, meditar no nosso quadro, aqui no nosso quadro, Ensina-nos a Orar, né? Então, nós vamos aqui, estamos sempre incentivando a oração, o jejum e a leitura da palavra de Deus. E nós estamos iniciando com a oração, aqui falando para os irmãos sobre como orar. E nesse quadro, nós chamamos de Ensina-nos a Orar, estamos discutindo com os irmãos as orientações bíblicas, o que existe na palavra de Deus a respeito da oração, que orientações nós temos sobre a oração na palavra de Deus. Então, no primeiro programa, nós mostramos para você que a oração ela é feita, ela é direcionada a Deus, né? Nós nos dirigimos a Deus em oração. Então, aconteceu que, estando a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E aí Jesus ensina a oração do Pai Nosso. E como que inicia a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estais no céu. Então, essa é a diretriz, é assim que se inicia a oração. E no segundo programa, nós mostramos para você que a oração, a gente termina a oração, a gente conclui as nossas palavras que são dirigidas a Deus, dizendo em nome do Senhor Jesus, porque nós pedimos através de Cristo. Nós não temos merecimento, nós não temos mérito, nós não temos condição de nos dirigir diretamente a Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem diferença entre nós e Deus. Então, o que acontece? Você não poderia, assim como a gente não vai chegando e entrando na sala de uma pessoa importante, né? Você não chega na sala de um juiz de direito, por exemplo, e vai entrando, abre a porta e entra. Você não entra na sala do governador, você não entra na sala do, né, não sei, lá do presidente da Câmara, ali na sua cidade, do prefeito. Então, você não faz isso. Por quê? Porque você não tem as credenciais para estar naquele local reservado ali, onde está o comando do município, do estado ou de um órgão judiciário. Então, para entrar lá, você precisa estar acompanhado de alguém que tem essas credenciais. Então, nós nos achegamos na sala do trono, falamos com o Deus Altíssimo, único, soberano Senhor do universo, mas não temos as credenciais, mas nós chegamos lá através de Jesus Cristo. Nós chegamos lá pelos méritos de Jesus Cristo. Nós chegamos lá com o nosso pedido, mas não é para Deus atender o nosso pedido porque a gente merece ser atendido. A gente chega em nome de Jesus. A gente chega para que Ele nos atenda através de Cristo. Então, esse é o grande X. A gente abre a oração falando Pai Nosso que estais no céu, ou nos dirigindo a Deus, Santo Deus, nós elogiamos a Deus, nós falamos de quem Ele é, nos achegamos ali com uma palavra de louvor, e nos dirigindo a Ele através de Jesus Cristo, pedindo em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí nós citamos outro versículo, João 16, em que ele diz, tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo-há de dar. Então os discípulos até aquele momento não tinham pedido nada em nome de Jesus, Jesus estava com eles no dia a dia, então ele ensinou a orar. Vocês vão pedir ao Pai em meu nome e vocês receberão. Irmãos, então essa é a diretriz. Então nós falamos para você no primeiro programa, você vai orar dirigindo ao Pai, Pai Nosso que estás no céu. É assim que você abre a sua oração. E você fecha a sua oração dizendo em nome do Senhor Jesus. Eu te peço em nome de Jesus. Então, abrir e fechar. E no meio, o que a gente fala no meio? Qual é o que eu falo na minha oração? Talvez você não saiba orar, talvez você nunca fez uma oração, talvez você que está nos acompanhando hoje pelo YouTube, pelo Facebook, você não tem ainda uma experiência de oração, você não recebeu uma instrução sobre como orar. Então, nesse quadro do programa, nós estamos dando essa instrução. Você abre a sua oração dirigindo-se a Deus e você fecha a sua oração em nome do Senhor Jesus. E no meio, o que você faz? A Bíblia tem várias orientações dizendo motivos para você orar, razões para você orar. Pedidos que você pode colocar na presença de Deus. E eu vou compartilhar com você aqui hoje um pedido que foi feito pelo pastor Eugênio, uma campanha lançada pelo pastor Eugênio na igreja de Colombo, no Paraná, onde ele está nos convocando a orar pelo Brasil, a orar pelo nosso país, a orar pela nação.
Irmãos, esse convite tem base bíblica. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 4. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 4. Muito bem. Se você já encontrou aí, nós vamos ler. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, de 1 a 4, diz assim: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e é agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Olha aqui, irmãos, a Bíblia nos ensinando, o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, eu quero que você faça orações, intercessões por todos os homens e pelos reis, pelos que estão em eminência, os que exercem a autoridade, para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. Irmãos, essas pessoas que têm autoridade, elas têm o poder, irmão, de influenciar na economia, têm o poder de influenciar nos negócios, nos nossos empregos. Eles têm o poder, irmão, de ter uma prestação de serviço na área da saúde, para que a gente tenha aí, né, um serviço de saúde de qualidade, tenha médico à disposição. Essas pessoas, irmãos, elas têm poder sobre o transporte público, para que a gente tenha, né, para quem usa ônibus, o metrô, para quem está aí usando no dia a dia o serviço público, tudo, irmão, para os impostos, para manter os impostos num nível aceitável. Eles têm poder, irmão, e nós devemos orar por eles, para que eles, irmão, trabalhem com honestidade, com seriedade e possibilitem a nós uma vida quieta, sossegada, para que nós possamos viver de uma maneira melhor, irmão, e tenhamos principalmente a liberdade de pregar o Evangelho. Olha só como é que diz isso, irmão, na Bíblia na linguagem de hoje. Aquele versículo é o mesmo versículo na versão tradicional, revista e corrigida. Agora eu vou ler na Bíblia na linguagem de hoje. Olha o que diz. Em primeiro lugar, eu peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom e Deus, nosso Salvador, gosta disso e Ele quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade. Irmãos, se tivermos um governo justo, honesto, irmão, nós teremos liberdade de nos dedicar a Deus e também de respeitar os demais. Irmãos, quando tem uma situação de guerra, vira um caos, irmãos. Quando nós temos uma desordem social, se nós tivermos, por exemplo, se tirar a polícia, eu sempre falo isso para os estudantes, os irmãos sabem que eu sou professor de direito, eu sempre falo para os estudantes na universidade, eu digo, olha, se tirar a força de segurança pública, o vizinho vai roubar seu botijão de gás. É simples, irmão. Não tem ninguém que reprima um ato de maldade. Se nós não tiver, as pessoas estão aí quietinhas, cada um na sua casa, porque tem medo da polícia, porque não quer problema com as autoridades, porque a Bíblia diz que eles trazem a espada e não é à toa, eles estão armados, não é à toa, é para manter a paz e a ordem, irmão. Se for dito, olha, acabou a polícia, o vizinho vai roubar seu botijão de gás, vai roubar seu carro, vai fazer alguma coisa. Irmão, é simples assim, nós vamos ter o caos instalado. Então, nós precisamos, irmão, do governo, que o governo funcione bem, e nós devemos orar pelas autoridades. Então, se você não sabe como orar, aqui está a lição do nosso programa, do nosso quadro Ensina-nos a Orar. Você se dirige a Deus e fala com o Rei do Universo, você pede a Ele pelas autoridades, pelos que têm autoridade sobre nós, pelos governantes, e pede para que eles façam um bom governo que nos traga uma vida calma e pacífica, que permita que nós possamos nos dedicar a Deus e ter respeito pelo próximo. Irmãos, esse é um motivo de oração que a Bíblia traz, e eu quero convidar você para aderir a essa campanha que o pastor Eugênio lançou, e que você ore pelo Brasil, ore pelos governantes, pelo seu prefeito, que você ore pelo seu governador aí no seu estado. Nós temos gente aqui do Paraná, de Santa Catarina, do Pará, de São Paulo,
Vamos orar, irmãos, pelos governantes, pelos governadores dos nossos estados. Nós vamos ter eleições agora, que Deus abençoe, que venha um bom governador, que melhore a saúde, o transporte, a segurança pública, a habitação, os itens, o saneamento básico, os itens importantes, irmãos, para a nossa vida, para nós termos uma vida tranquila, calma, para que nós possamos nos dedicar a Deus e respeitar o próximo. Irmão, olha que bênção. Ora, irmão, pelo presidente, olha pelos deputados federais, pelos senadores, que eles façam um bom trabalho, irmão, que eles trabalhem a favor do povo. É isso, irmão. A Bíblia nos orienta a falar, na oração, a nos dirigirmos a Deus com esse pedido. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo 2, de 1 a 4. Então, hoje, irmão, eu quero, com essa instrução, eu quero convidar você para que nós façamos agora a nossa oração do dia. A nossa oração principal aqui do programa, onde nós vamos praticar aquilo que está sendo ensinado. Nós vamos orar nos dirigindo a Deus, nós vamos orar pelos nossos governantes, por aqueles que têm autoridade sobre nós, e nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Quero relembrar as lições, então, do nosso programa de hoje. Você ora dirigindo-se diretamente a Deus, o nosso Pai. Ora pelo Brasil, pelos governantes, que está escrito lá, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, e você encerra a sua oração em nome do Senhor Jesus, porque é assim que a Bíblia nos ensina. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por atender o nosso chamado de oração, por participar do nosso programa ao vivo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e até a próxima quarta-feira. Pai seja convosco, até lá.